Olá pessoal, nesta aula nós vamos mostrar como inicializar, como que você faz para inicializar os seus vetores e vamos mostrar também alguns exemplos de utilização de vetores. Bom, quando você declara uma variável, você sabe que você precisa inicializá-la, porque inicialmente ela contém lixo de memória. O mesmo acontece com um vetor. Um vetor numérico, quando você inicializa ele, cada uma das posições desse vetor contém lixo de memória. Então, para isso é necessário você atribuir o primeiro valor, a cada elemento aqui, e o comando que você costuma utilizar para isso, melhor falando, o tipo de comando que se costuma utilizar para isso, são justamente os comandos de repetição, como este for aqui, E aí, basta você atribuir, por exemplo, 0 a todos os elementos do seu vetor se você deseja inicializá-lo com 0, ok? Este for aqui, ele vai atribuir a dados índice 0, dados índice 1, dados índice 2, até dados índice 4, o valor 0 a todas as posições do vetor. Bom, outra forma de se inicializar o vetor é fazendo a leitura, através do scanf, dos valores que o usuário deseja para cada posição. Então você pode solicitar esse valor para que o usuário digite este valor, e fazer a leitura então para o seu vetor da forma que está aqui. Neste exemplo, nosso vetor é um vetor de inteiros, então eu vou ler um inteiro, %d, que eu vou utilizar aqui no meu scanf, e depois eu vou colocar e-comercial dados, que é o nome do vetor, índice i, ok? Esse i vai variar entre 0 e 4, então vou preencher cada uma dessas posições do meu vetor com valores informados pelo usuário. Note que a única mudança aqui na sintaxe para você, para o scanf que você já sabia utilizar antes, é que para ler apenas um inteiro, seria só e-comercial, o nome da variável. Para ler uma posição de um vetor, é e-comercial, o nome aqui do seu vetor e entre colchetes o índice da posição que você está lendo, ok? Bom, temos uma outra forma de inicializar vetores também, geralmente utilizado somente para vetores pequenos, que é você abrir chaves e colocar os valores de cada elemento separados por vírgula, ok? Esta linha aqui, onde nós declaramos um vetor de nome dados e tamanho 5, do tipo int, nós inicializamos esse vetor com 0 em cada uma posição. Então, esse daqui é o número que vai entrar na primeira posição do vetor, na segunda posição, terceira posição, quarta posição, quinta posição, ok? Ou seja, os índices 0, 1, 2, 3 e 4 serão preenchidos com valor 0. Ou seja, esta linha aqui equivale a você fazer exatamente esta estrutura de repetição, preenchendo cada posição com zeros. Um outro exemplo de inicialização agora de um vetor de números reais, de tamanho 5. Você vai separar cada um dos elementos por vírgula, assim como você fez com inteiros, só lembrando que para separar as casas decimais você utiliza aqui o ponto, ok? E aí pergunto para você qual o resultado dessa declaração aqui. Float valores, tamanho 5, recebe 0 entre chaves. Bom, ao fazer isso, a primeira posição do vetor vai ser inicializada com o valor que está entre chaves. E todas as outras posições com o valor 0 para tipos numéricos, ok? Então, nesse caso, esta declaração aqui inicializou com 0.0, nesse caso, todos os elementos do nosso vetor, ok? Aqui embaixo nós temos um erro de sintaxe também, e aí vocês sabem me falar qual é o erro? O vetor tem tamanho 3, e aqui nós temos 4 elementos, ok? Não podemos inicializar com 4 elementos um vetor de tamanho 3. Bom, primeiro exemplo aqui de utilização de vetores, nós vamos mostrar um programa que vai usar o comando for para inicializar com zeros os elementos então de um array ou vetor inteiro
n de tamanho 10. Então, nosso vetor se chama n, ok? Declaramos ele como n, o tamanho dele é 10, né? Nós vamos inicializar todos os elementos desse vetor com 0 e imprimir em forma de tabela, que é esta forma aqui, ok? Então, para isso, for i recebe 0, i menor do que 10, i mais mais. Então, meu i vai variar aqui de 0 até 9, né? Primeira vez, i valendo 0, n índice 0 vai receber 0. Próximo i vale 1, n índice 1 recebe 0. Eu vou continuar até o n índice 9 receber 0. Então, preenchi o meu vetor com zeros. Depois foi impresso percent %s. No lugar do percent %s vai sair, então, a string elemento. E depois percent %13s, ou seja, é a impressão da string valor em 13 colunas. Ok? Então, nós temos a palavra elemento impressa, depois a palavra valor impressa também, só que em 13 colunas. Então, nós temos 5 caracteres de valor e mais 8 caracteres espaço aqui na frente. Ok? Depois, for i recebe 0 e menor do que 10 e mais mais. O mesmo for que nós utilizamos para preencher, nós vamos utilizar aqui para percorrer os elementos do vetor. Vamos imprimir percent 5d, ou seja, vamos imprimir um número inteiro em 5 colunas, e esse número inteiro vai ser o número i. Então, nós temos aqui 4 espaços e o valor do i, neste caso, não é? Ou seja, o índice do elemento é este daqui, 0. Em seguida, imprimimos espaço e percent 13d barra n, ou seja, em 13 colunas, nós vamos imprimir um outro inteiro, e esse inteiro é o valor que está armazenado na posição i. Então, utilizo o nome do meu vetor aqui, que é n, índice i, para obter o valor que está armazenado na posição i. Para o primeiro i, que é 0, o valor que está na posição 0 é 0. Então, imprimir 0, 0. Próximo i, nós vamos imprimir 1 e n índice 1 aqui, que é 0 também. Então, ele vai imprimir elemento 0, valor 0, elemento 1, valor 0, elemento 2, valor 0, até elemento 9, valor 0. O segundo exemplo aqui vai inicializar os 10 elementos, então, de um array S, né, de um nosso vetor S, com os valores 2, 4, 6 até 20, ok? E imprime o vetor, então, no formato de tabela. Bom, temos um vetor S agora, do tipo inteiro, tamanho dele é 10, né? Estamos utilizando aqui a variável de controle do nosso for como sendo j. E aí nós falamos que S índice 0 recebe 2, ok? Primeiro elemento aqui da minha sequência, né? E for j recebe 1, vou começar a percorrer o meu vetor a partir do elemento de posição 1. J menor ou igual a tamanho menos 1, ou J menor do que tamanho, tanto faz, não é? J mais mais. E aí nós vamos falar que S índice J recebe 2 mais S índice J menos 1. Ou seja, o próximo número aqui é 2 mais o número anterior. 2 mais 2, 4. Para formar esse número aqui, é 2 mais o número anterior. Então, seria 2 mais 4, 6. Ok? Então, é isso que nós estamos falando. Então, nós estamos falando que o S índice 1, no primeiro S, vai ser 2, o número 2, mais S índice 0. S índice 0 é 2, então 2 mais 2, 4. S índice 1 recebeu 4. Ok? E não, J, desculpa. J mais mais, e aí nós vamos testar aqui, o J continua sendo menor ou igual a tamanho menos 1, menor ou igual a 9, então S índice 2 vai receber 2 mais S índice 2 menos 1, que é 1, então S índice 2 vai receber 2 mais S índice 1. S índice 2 vai receber 2 mais S índice 1, 2 mais 4, 6. Ok? Ao final deste for, nós simplesmente imprimimos, né, o índice J e o valor armazenado nesse índice J. Então, imprimimos essa tabela aqui da mesma forma que fizemos no algoritmo anterior. Ok? Bom, podemos mudar essa parte aqui deste algoritmo também, dá para fazer diferente, né?
Por exemplo, eu posso fazer um for que começa do primeiro elemento, né, e calcular aqui o meu elemento utilizando 2 mais 2 vezes o índice daquela posição. Então, o primeiro elemento é 0, vai ser S índice 0, vai receber 2 mais 0. 2 vezes 0, 0. Okay? Então, ele recebe 2. Próximo índice J, o S índice 1 vai receber 2 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, então dá 4. Não é? Ok? Depois, 2 mais 2 vezes 2, 2 mais 2 vezes 3, 2 mais 2 vezes 4, e assim sucessivamente. A impressão aqui é a mesma impressão dos algoritmos anteriores. Este próximo exemplo, né, é um programa que cria um vetor com um valor máximo de tamanho e utiliza apenas uma parte das posições. Ok? Bom, nós falamos anteriormente que você precisa declarar o seu vetor utilizando um valor constante aqui, não é? Na declaração, para especificar o tamanho do seu vetor. Então, como que você faz se você precisar de utilizar, né, um número definido pelo próprio usuário, um número de posições definido pelo próprio usuário, por exemplo, né, que não seria um valor constante, então? Você pode definir um valor máximo, por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos um programa que vai ler notas de alunos. O tamanho máximo de uma sala é de 100 alunos, né? Então, o tamanho máximo, o número máximo de alunos é 100. Então, nós declaramos o nosso vetor notas como tendo o tamanho 100. Ok? Após isso, nós pedimos para o usuário informar o número de notas que ele deseja ler. Então, se o número de alunos aqui, né, é 3, né, nosso número de notas lidos então vai ser 3. E aí nós vamos fazer for j recebe 0, j é menor do que o número de alunos, j mais, ou seja, de 0 até 2 eu vou ler as posições 0, 1 e 2. Eu declarei um vetor com tamanho 100, mas vou fazer a leitura apenas das 3 primeiras notas, ok? Os 3 primeiras posições do vetor. Então, isso é bem comum de você utilizar, ok? E se você quiser imprimir essas notas, você vai fazer o mesmo for que você utilizou aqui para a leitura. Seu j vai ser menor do que o número de alunos, esse número de alunos foi informado pelo usuário, né? Então, aqui seria j recebe 0, j menor do que 3, porque o usuário informou 3, e aí você vai imprimir, não é? Primeiro aluno está na posição 0, então 0 mais 1, notas índice 0. Né? Segundo aluno está na posição 1, 1 mais 1 vai dar 2, então o segundo aluno, notas índice 1. Né? E assim sucessivamente. Este quarto exemplo aqui é um programa para que você consiga controlar uma pequena eleição, né? É um programa que você pode votar em candidatos e ele te mostra depois o número de votos de cada candidato. A ideia aqui é você utilizar um vetor para poder contar, né? Ou seja, cada posição do meu vetor vai representar o voto em um determinado candidato, né? Então, a ideia é os números dos candidatos, tá? Eu tenho os números de candidatos como sendo os índices do meu vetor. Então, se eu tenho 5 candidatos, eu posso votar no candidato 0, no 1, no 2, no 3 e no 4. Ok? No índice 0, eu vou contar o número de votos do candidato 0. No índice 1, eu vou contar o número de votos do candidato 1. E assim sucessivamente. Então, temos um vetor de contador aqui, né? De contadores, chamado contador. Temos uma variável i, que nós vamos utilizar como variável de controle para o nosso comando for, e a variável cand, que é a variável onde nós vamos fazer a leitura do voto. Okay? Qual candidato que está sendo votado naquele momento. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é justamente inicializar o meu vetor de contador com zeros. Okay? Cada posição do meu vetor de contador vai receber o valor 0 para que eu possa depois utilizar cada uma dessas posições do meu vetor como um contador, né, para contar os votos de cada candidato. Depois, eu vou 25 vezes solicitar um voto para o usuário. Né?
Então, estou pedindo para o usuário entrar com o primeiro voto, faço aqui a leitura do voto para a variável cand, lembrando que o usuário pode votar 0, 1, 2, 3 e 4, são os números dos candidatos, ok? E aí eu dou um contador índice cand mais. Se o usuário votou no primeiro candidato, no candidato 0, eu dou contador 0 mais. Se ele tiver votado no candidato de número 3, eu dou contador índice 3 mais. Ok? Ao final desse for, eu terei, então, contado em cada posição aqui, né, o número de votos recebidos pelo candidato. Então, basta eu percorrer o meu vetor de candidatos, agora o meu for, né, o if começa do 0 e vai até número de candidatos menos 1, onde eu vou imprimir aqui o número do candidato, candidato 0 e contador índice 0, que é onde eu armazenei o número de votos do candidato 0. Né? Depois, candidato 1, contador índice 1. Né? E assim sucessivamente. Aí, executando o programa, você vai encontrar um funcionamento parecido com este, né? Entra com o primeiro voto, aí o usuário digita, entra com o segundo voto, e assim sucessivamente. Ok? Depois, ao término, o programa te dá o número de votos de cada candidato. Dica: como alterar o programa do slide anterior, o exemplo 4 da eleição, de forma que os números dos 5 candidatos sejam lidos antes do início da votação. Vou te ajudar a fazer essa daí. Okay? A ideia aqui seria eu ler o número de cada candidato, para que cada candidato pudesse ter o seu número preferido, vamos dizer assim, utilizar na eleição o seu número preferido, e aí o usuário ia utilizar esses números para votar, e não somente números variando entre 0 e 4. Okay? Para fazer isso, aquele meu vetor de contadores, né, aqui eu estou chamando ele de votos, só mudei o nome dele. Então eu tenho um vetor de votos, onde eu vou acumular os votos para o primeiro candidato aqui, para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto candidato. Okay? Só que eu também terei um vetor de candidatos. Okay? A ideia é eu preencher esse vetor de candidatos com os números de cada candidato. Por exemplo, aqui eu inicializei o meu vetor de votos com zeros e depois solicitei ao usuário que informasse o número de cada candidato. O usuário informou que o primeiro candidato é o número 101, o segundo é o número 102, o terceiro de número 210, o quarto 300 e o quinto 305. Ok? Aí eu recebo o primeiro voto, né? Solicito ao usuário o primeiro voto e ele vota 210. Qual vai ser a estratégia aqui? Eu vou percorrer o meu vetor de candidatos até encontrar o valor 210, que está nessa posição. Encontrei o 210, então eu vou pegar o índice de onde eu encontrei ele e vou contar no vetor votos. Vou dar um mais naquela posição no vetor de votos. Segundo voto, 101. Encontrei o 101, dou mais na posição dele. Terceiro voto, 210. Encontrei o 210, dou mais na posição dele. Ok? Mas agora vamos pensar no seguinte: e se o usuário informar um número que não existe, ou seja, e se ele votar nulo? Não é? Como nesse caso aqui, no quarto voto, ele votou no 250. Eu posso modificar meu programa para tratar isso daí. Para isso, eu vou simplesmente adicionar 2 posições a mais no meu vetor de votos. Okay? Meu vetor de votos, então, na posição 5 dele, eu vou controlar o número de votos nulos. E na posição 6, eu vou utilizar para controlar o número de votos em branco. Okay? Então, se o usuário votar em branco, eu vou lá no índice 6 e dou mais nele. Se o usuário votar nulo, eu vou no índice 5. Ok? Quinto voto, então, menos 1. Né? Ou seja, é um número negativo. Neste caso, é um voto em branco. É o que nós combinamos, que os números negativos seriam votos em branco. Né? E, neste caso, eu já vou direto na última posição e dou mais nessa última posição. Ok?
Então, para a gente entender melhor como funciona aqui esse algoritmo, né, como que a gente poderia fazer esse algoritmo, eu vou mostrar só um trecho dele. Né? Não coloquei aqui a declaração dos vetores, inicialização, nem leitura de candidatos. Okay? Só a parte que é a parte mais importante aqui para a gente nesse momento, que é discutir como que nós vamos contar o número de votos. Okay? E isso daí vai acontecer da seguinte forma. Cand é a minha variável onde eu li o voto, né? Onde o usuário vai digitar o voto e esse voto vai ser, então, lido para essa variável. Se o meu voto for menor do que 0, significa que o usuário está votando em branco. Né? Estamos utilizando esta convenção. Então, eu vou utilizar aqui votos, índice, número de candidatos. Número de candidatos não é 5, mais um 6, mais. Então, eu vou adicionar 1 nesta última posição do meu vetor de votos. Okay? Já se o meu usuário votar no 210, por exemplo, eu vou testar. 210 não é menor do que 0, então eu vou for j recebe 0, j menor do que o número de candidatos j mais. Vou testar candidatos índice j, primeiro j vai ser 0, candidatos índice 0 é 101. 101 é igual a 210 que ele votou? Não. Então, não entro aqui, vou para o próximo j, continua sendo menor do que o número de candidatos. Vou testar se na posição 1 aqui do vetor candidatos, né, que eu tenho o valor 102, se essa posição, se esse número, aliás, se esse valor aqui é igual a 210. E não é, né? Não é igual a 210 que está aqui. Vou para o próximo e aí eu vou testar se candidatos índice 2, que é 210, é igual a 210 e é. Neste caso, eu dei o break, ou seja, eu saio deste laço. Eu vim procurando, achei e saí. Só que quando eu saí, qual o valor de j? É exatamente o índice onde eu tenho que contar aqui. Ok? Então, eu dou um votos índice j mais. E no caso do voto nulo, eu vou percorrer o meu vetor de candidatos, não vou encontrar, por exemplo, o voto 250. Então, não encontrei, não é 250, não é. E aí, o que vai acontecer? J mais, o meu J vai vir para cá, vai valer 5. E aí, 5 já não é menor do que o número de candidatos, porque o número de candidatos é 5, né? 5 não é menor do que 5. Onde que parou o meu J? Qual o valor do meu J? Exatamente 5. Então, eu dou um votos índice 5 mais. Né? Ok? Uma outra versão para aquele mesmo algoritmo que você poderia fazer é pegar este if que está aqui, já que aqui você só está fazendo um if para saber qual o momento de você dar o break e sair do for. Né? Você pode pegar isto e simplesmente jogar aqui para cima, para condicional do seu for também, não colocar comando nenhum dentro do seu for. Tá? Só de curiosidade, ficaria assim, j recebe 0, j menor do que o número de candidatos e candidatos índice j diferente de cand. Então, a ideia aqui é que o j valendo 0, 0 é menor do que o número de candidatos, sim, candidatos índice 0 é diferente do voto recebido, né? Se for, ele vai continuar no for. Ele vai parar o for quando o candidato índice 0 não for diferente de cand, ou seja, quando ele achou o candidato, ou quando atingir o número de candidatos. Em ambos os casos, nós sabemos que podemos dar o votos índice j mais, que o j já estará, então, na posição adequada. Ok? É importante observar também que se j for menor do que o número de candidatos, se o resultado de j menor do que o número de candidatos já for falso, tá? Candidatos índice j não será testado. Ok? Porque falso e qualquer coisa, né? Tanto faz. Falso e qualquer coisa é falso. Ok? Na próxima aula, nós vamos resolver um exercício sobre vetores e já mostrar o teste de mesa deste exercício.